Olá, amigos colecionadores, pesquisadores, amantes e entusiastas das espadas e das lâminas brasileiras. No vídeo de hoje, a gente vai tratar um pouquinho sobre o uso de espadins, os famosos espadins de corte. Para isso, então, nós selecionamos 2 exemplares para discutir um pouquinho sobre o assunto. Então, como ponto de partida, é super válido a gente levar em consideração que esse tipo de espadim, eles eram utilizados sobretudo como elemento de distinção social, tanto para civis quanto para militares, tanto no Império quanto na República. Muito bem, então imaginem vocês, durante o Império, os militares utilizavam no fardamento de gala esse tipo de espadim como elemento de distinção e superioridade hierárquica, por exemplo. Somente os militares? Não. Funcionários públicos, médicos, engenheiros, advogados, juízes, todos aqueles que gozavam de prestígio social e que de alguma forma frequentavam a corte, utilizavam esse tipo de espadim à cintura junto ao uniforme ou ao traje de gala. Muito bem. O mesmo durante a República. Então, respeitando um pouquinho a ordem cronológica, vamos deixar o espadim republicano de lado para a gente falar desse espadim do Segundo Reinado. Então, olha só, ele é um espadim da segunda metade do século XIX, está aqui o fabricante, SHF, Samuel Hope Filhos, da segunda metade do século XIX, e esse espadim nos chegou dessa maneira, com essa configuração atípica, com 2 argolas fixadas na lateral. Então, para os colecionadores, para nós, é evidente que não houve durante o Segundo Reinado não há em nenhum dos planos, não houve a previsão do uso desse tipo de espadim cingido, suspenso por 2 argolas, não é? Então qual que é o motivo da nossa seleção desse exemplar que não consta nos planos de uniforme? É justamente estimular a discussão, porque veja só que legal, essa fotografia foi enviada por um seguidor aqui da página, dizendo que é um antepassado da família, um herói veterano da Guerra do Paraguai, e essa imagem nos brinda com um modelo de espadim muito semelhante, cingido, suspenso por 2 argolas. De maneira alguma, nós queremos apresentar isso como algo original do conjunto, pode ter sido uma bainha inserida posteriormente, sobretudo porque era uma prática comum e ainda é para alguns colecionadores a substituição de elementos da peça. E essa daqui, bainha de metal, é evidente que ela foi pintada. Então, como nós, aqui do Facebook Espadas e Lâminas Brasileiras, seguimos as orientações do Conselho Internacional de Museus, a remoção de corpos estranhos não altera a característica original da peça. Então nós estamos pensando em remover essa pintura que foi feita. Mas independente disso, é uma peça muito interessante. Por enquanto vai ficar com essa bainha, porque foi assim que ela nos chegou. E à medida que nós descobrirmos mais sobre essa fotografia, se ela realmente é de um militar brasileiro, voltaremos com uma publicação. Tá legal? Então, deixando o espadim do Segundo Reinado para trás, agora a gente vai falar um pouquinho do espadim republicano, o espadim do corpo diplomático. Olha só que peça bacana. Muito bem. Elemento de distinção, de diferenciação. Elementos republicanos. Está aqui o Cruzeiro do Sul, as estrelas alusivas a cada um dos estados, com a inserção do dístico CD
corpo diplomático. Esse modelo especificamente ele é de fabricação da Kulo e Companhia de Klingenthal e ele é atribuído à década de 30. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma publicação do Ministério das Relações Exteriores no ano de 1931 versando e estipulando o uso desse tipo de espadim pelos membros do corpo diplomático, os embaixadores, que é essa que eu apresento para vocês agora. Olha só que legal. A riqueza de detalhes do frog, do bordado na lateral da calça. Então, essa ilustração foi publicada em 1931 pelo Ministério das Relações Exteriores. Não deixa de ser um elemento de distinção civil em pleno período republicano. Olha só. Essa de acordo com a representação do plano de uniformes. Muito bem. Quais outras variações republicanas desse modelo de espadim que se encontra? Uma segunda, que eu considero mais rara, com a inscrição CC, atribuída ao corpo consular, e uma versão sem dístico no cabo, apenas com o brasão republicano, algumas delas com o brasão vazado, já com o brasão de armas republicano, destinada a civis. Então, como exemplo, eu apresento para vocês essa fotografia de 1958. Ela é de uma delegação brasileira que foi enviada para o funeral do Papa Pio XII. Então veja só, os civis utilizando o traje de gala, o fardão, cingindo espadins de corte. Engraçado falar isso, espadinho de corte, em pleno período republicano, né? Muito bem. O segundo exemplo que nós temos para vocês, também como elemento de distinção, é uma própria fotografia do presidente Getúlio Vargas. Essa daí. Essa fotografia é do acervo do Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Então vejam que o presidente Getúlio Vargas usa uma terceira variação desse modelo de espadim já republicano. Uma outra informação que é pertinente, que não deixa também de ser um simbolismo, mas esse, no caso, já de distinção ligada à erudição acadêmica, são os espadins utilizados durante a posse dos membros da Academia Brasileira de Letras. Foi uma tradição durante muitos anos, se eu não me engano até a década de 60, 1960, o governador do estado, cujo representante assumiria uma cadeira para se tornar o imortal da ABL, da Academia Brasileira de Letras, doava um espadim ao novo membro que assumia uma cadeira na associação, na academia. Alguns desses espadins, nós não temos nenhum, eu só conheço por fotografias e um em acervo numa coleção particular. Ele vem uma dedicatória na parte interna da concha aqui, com o nome do empossado e o nome da cadeira do titular da Academia Brasileira de Letras. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado desse nosso videozinho. O objetivo nosso, como vocês já sabem, é expandir o conhecimento, agregar novos adeptos ao colecionismo, sobretudo utilizando uma linguagem bem clara e nada técnica. Recomendamos para os amigos colecionadores o livro Espadas do Império Brasileiro. Lá vocês encontrarão uma seleção de espadins imperiais, tanto do primeiro reinado quanto do segundo reinado. Muito interessante. E é isso aí. Um forte abraço e até o próximo.